Bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Como Nilson falou, eu me chamo Grauciane, eu faço parte do grupo de oração Guerreiros de Jesus, sou casada, tenho 2 filhos, o Pedro Henrique e a Maria Clara. E é com muita alegria que eu venho aqui nesta manhã, nesse retiro de avivamento, onde Deus escolheu a cada um de vocês para estar aqui nessa manhã, neste dia. E assim como diz o tema, eu tenho um desígnio para vós. Deus tem um desígnio para cada um de vocês. Nós estamos no 22º dia do ano de 2023. E meus irmãos, esse ano é um ano de mudanças. Precisa ser um ano de renovo. Precisa ser um ano onde a gente permita que Deus faça um desígnio na nossa vida, na nossa história, na vida da nossa família. E é para isso que somos convidados a estar aqui nessa manhã, para estar aqui neste dia. Muitas graças serão derramadas na vida de cada um de vocês, a partir do dia de hoje. Ontem mesmo nós estávamos nos preparando para o Natal, para a virada do ano, e hoje nós já vivemos 22 dias do novo ano. Então nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos aceitar os desígnios que Deus tem para nós. Amém? Convido vocês a pegar a palavra de Deus comigo, que está lá em Efésios. Eu não vou falar a página porque a minha Bíblia não é a da Ave Maria, a tradução é diferente. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Enquanto vocês acham, eu vou rezando aqui uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Palavra do Senhor. Meus irmãos, feche um pouquinho os seus olhos. Nessa manhã nós vamos permitir que o Espírito Santo, que Ele fale aquilo que nós precisamos ouvir. Vamos deixar Ele inundar todo o nosso ser e agir em nós. Essa palavra, através dessa palavra, Jesus hoje Ele nos pede que nós vigiemos, né, a nossa conduta, para que a gente não deixe que o maligno entre na nossa vida e faça um estrago. Nós precisamos estar muito atentos. Nós não podemos perder tempo, assim como diz a palavra, que bem aproveitem um tempo presente, pois estes dias são maus. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos mais perder tempo com aquilo que não nos santifica. Nós não podemos mais perder tempo com coisas que o mundo tem nos oferecido. Nós não podemos mais perder tempo com aquilo que não vai trazer uma benfeitoria na minha vida, com aquilo que não vai me fazer crescer. O mundo, podem abrir os seus olhos se quiser, fiquem à vontade. O mundo, ele quer que nós sejamos pessoas insensatas, insanas. E aí você vai vir me dizer: Grauciane, mas como assim insensato? Insensato, sem juízo, contra tudo aquilo que é o bom senso, insano, loucura. Porque tudo que o mundo está vivendo lá fora, se a gente parar para pensar, é loucura. E nós não podemos, meus irmãos, trazer essa realidade em que o mundo vem nos apresentando mais para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos relacionamentos. Essa palavra, ela veio muito de encontro. Deus tem um desígnio para você, Valéria. Não é por acaso que você veio parar nesse retiro do Tom de Amor nessa manhã. Deus quer mudar o rumo dos ventos na sua vida. Deus quer fazer uma nova história. Mas para isso você precisa estar aberto, né? Se a gente parar para pensar, meus irmãos, se você não conhecer a coragem que existe dentro de você,
Porque dentro de cada um de nós, às vezes, existe uma coragem que a gente desconhece. E se você não conhecer essa coragem, você vai ser mais um fraco na face dessa terra. E nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. É para isso que Deus nos chama. Para ser sal da terra, luz do mundo. Você tem olhado para o seu tempo? Você tem olhado por tudo aquilo que está no seu redor? Você tem vigiado? Com o que você tem perdido o seu tempo? Nós estamos vivendo num tempo de rede social, de mídia, e como nós perdemos tempo com isso. A gente fica o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e a gente se depara a todo momento com notícias que nos consomem. E a gente não vai se dando conta. Eu vou começando a viver a realidade de mídia, realidade de internet, e tudo aquilo é uma ilusão. Muitas vezes você amanhece ali, opa, meu dia está bacana, está legal, mas daqui a pouco você já abre a sua rede social, você já se depara com notícias que a gente não vai dando conta. E isso vem nos enfraquecendo, vai nos deixando fadigados. A gente vai perdendo o nosso tempo. Perdendo tempo com coisas que não nos santificam. Eu quero trazer para a minha vida hoje, ai meu Deus do céu, trabalhei o dia inteiro, estou muito cansada, agora eu preciso descansar, eu vou tomar uma cervejinha. Irmão, e você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes é através de uma cervejinha para Deus fazer um completo estrago na sua vida. Para Deus fazer um completo estrago na sua vida. Às vezes você vai achando que aquilo é um lazer, é um descanso, e já é o inimigo entrando pela brecha que você vai dando. Nós precisamos estar atentos. Essa palavra dessa manhã, ela vem de encontro exatamente com isso. Ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. E nós precisamos estar atentos à nossa maneira de proceder, à nossa conduta diante do mundo, à nossa conduta diante da nossa família, diante dos nossos filhos, diante dos nossos pais. E aí você vai falar para mim assim, Grauciane, mas como assim? Como que eu vou me manter vigiando? Se você andar um pouquinho mais aqui na palavra de Deus, existe uma arma, que é uma oração, que está em Efésios 6:10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor no poder da sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos espaços. E meus irmãos, nesse dia 22 de janeiro, que fique gravado para você, que Deus, Ele quer fazer um divisor de águas na sua vida. Ele quer separar o ontem do hoje. E agora você vai tocar o barco para frente. Aquilo que ficou para trás, passou. Alguma coisa vai ter que mudar. Eis que tudo se faz novo. Quando o Nilson me mandou o tema desse retiro, eu tenho um desígnio para vós. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito emocionada. Por quê? Porque um dia Deus olhou nos meus olhos e falou para mim, Grauciane, eu tenho um desígnio para vós. Porque a vida que eu estava levando no passado, ela ia me levar para o buraco. Ela ia me levar para a morte. Talvez eu não estivesse mais nem aqui. Porque às vezes você vai falar, mas Grauciane, o que tem a ver eu tomar uma cervejinha, eu fumar um cigarrinho, eu sair com os meus amigos na balada de vez em quando? E eu vou falar para você. Eu vou falar para você porque eu venho de uma história dessas, onde o meu pai decidiu tomar uma cervejinha. Meu pai decidiu tomar uma cervejinha, virou um alcoólatra, acabou com a nossa família, batia na minha mãe. Por muitas vezes eu assisti meu pai enfiando a cabeça da minha mãe dentro da privada. Me tornei uma pessoa revoltada. Meu irmão caiu no mundo das drogas, porque um dia meu pai não vigiou. Porque um dia meu pai foi insensato. E nós sofremos por 33 anos essa realidade dentro da nossa casa. E eu sofrendo essa realidade, irmão, me perdi.
Me entreguei para o primeiro que falou que me amava porque eu tinha uma carência absurda. Aonde dentro de um relacionamento fui abusada, me vi grávida novinha, perdi as esperanças da vida. E eu não estou falando isso hoje porque eu estou culpando o meu pai, não. Porque graças a Deus hoje eu já perdoei o meu pai. Nós já temos uma nova história. Fazem 10 anos que o meu pai não bebe mais. Mas eu estou falando porque dependendo da forma e da conduta como eu decido levar a minha vida hoje, eu vou colher frutos disso amanhã. Meu pai perdeu um filho para as drogas. Fazem 20 anos que o meu irmão é dependente químico. Fazem 20 anos que a gente sofre a dor de ter um dependente químico em casa. Porque só quem tem sabe o que é. Faz dívida, fica na boca de traficante, é ameaçado de morte. A minha mãe não tem sossego. Eu sofro. É meu único irmão. E eu penso que quando Deus olhou nos meus olhos um dia e falou, eu tenho um desígnio para vós, eu tinha que fazer uma escolha. E eu escolhi viver os caminhos que Deus tinha para mim. Aquilo tudo que ficou no passado, que veio de trauma, que veio acabando com a minha vida, que me fez perder. Eu falei, opa, não é essa vida que eu quero para a família que eu ainda vou construir. Eu quero fazer diferente. Tudo aquilo que eu sofri lá no passado vai ficar no passado. Deus está me dando a oportunidade de fazer uma nova história. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós aqui nessa manhã. Se Ele te trouxe até aqui, Ele quer fazer uma nova história na sua vida. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Mas eu sei que assim como diz na palavra, meus irmãos, os dias são maus. O mundo quer nos engolir lá fora. E se nós não nos levantarmos, se nós não tivermos a coragem de fazer a diferença, se nós não formos cristão que assume a nossa cruz, porque ser cristão é assumir uma cruz, porque não é fácil, mas nós precisamos ter a coragem de fazer a cruz de Cristo para valer na nossa vida, né? Que a gente não tenha medo das nossas batalhas do dia a dia, porque elas vão vir, e elas vão vir todos os dias. Assim como eu falava aqui para vocês, meus irmãos, eu lembro que quando me veio essa revolta de toda aquela situação que eu tinha vivido dentro da minha casa, e quando eu vivi dentro do meu relacionamento, abuso sexual, porque a pessoa com quem eu resolvi me relacionar, eu não pensei, eu fui insensata, eu fui insana, louca, porque eu estava vendo, a pessoa era usuário de droga, a pessoa bebia, a pessoa não me respeitava, mas a carência era tão grande que eu não conseguia me libertar daquilo. Até que um dia, eu estava grávida já. E para quem não conhece, eu não vou dar aqui esse testemunho agora para a gente não se prorrogar tanto, mas para quem não conhece a minha história, está lá no YouTube. Tem todo o meu testemunho de vida do testemunho que eu dei no PHN, na Canção Nova. Lá vocês podem conhecer direitinho a minha história. Mas eu vou partilhar de uma situação pela qual eu vivi, que eu lembro que já grávida, eu tinha pensado em abortar meu filho, já tinha desistido de abortar, e como eu era vulnerável. Eu não pensava. E essa pessoa, naquela época, porque eu não me amava, porque se eu me amasse, eu não permitia que aquelas coisas acontecessem. Ele se aproveitando da minha fraqueza, da minha fragilidade, porque quando eu engravidei, ele me abandonou, e às vezes ele voltava. Ele voltava, dava um rolê comigo, até que um dia, vamos dar um passeio. E eu fui, grávida de moto, e ele parou num terreno baldio, no meio do mato. Irmãos, aquilo, eu falei, o que é? E ele quis ter relação comigo sexual ali, naquele lugar. E eu não tenho vergonha de falar que naquele dia eu me submeti àquela situação. Irmãos, pensa ao ponto de o ser humano chegar, e quanto aquilo me feriu, e quanto aquilo me doeu. Eu perdia o meu tempo, achando que eu não seria mais nada na vida. Que eu não teria mais um parceiro, que eu seria mãe solteira. Mas a partir dali,
Deus olhou nos meus olhos e falou: ei, eu tenho um desígnio para você. Se levanta dessa situação, tenha coragem. Você não precisa disso. Você engravidou sim dessa pessoa, mas essa pessoa ela não te merece. E eu me levantei, assumi a minha gravidez, assumi o meu filho e dei um basta nessa situação. Falei: não, ninguém vai mais fazer de mim uma escrava. Não é isso que Deus quer para mim. E meus irmãos, Deus mudou completamente a minha história. A partir do momento que eu disse o meu sim, que eu me decidi por Ele. E muitas vezes eu vou falar para vocês, às vezes a gente fica preocupado. Ai, meu Deus do céu, mas agora eu vou caminhar na comunidade Tom de Amor, vou caminhar com o meu grupo de oração, vou ter que mudar algumas coisas na minha vida, vou ter que radicalizar algumas coisas. Ai, é tão difícil não beber, é tão difícil, eu não consigo ficar sem fumar aquele cigarro. Irmãos, eu falo para você, por você mesma, você realmente não vai conseguir. Por você mesma. Por que eu acabei de partilhar da minha história com vocês? Porque por mim mesma, a minha fraqueza, ela falava mais alto. Mas eu permiti que Cristo mudasse a minha história. Eu depositei a minha confiança nele. Eu permiti que Ele desse um desígnio novo para a minha vida, para a minha história. Hoje eu sou casada há 6 anos. Tenho um marido abençoado, 2 filhos lindos. Um filho que é fruto daquele relacionamento. Tenho a Maria Clara, de 8 anos. E eu fiz da minha história ao contrário. Eu tive coragem de me levantar de toda aquela situação. Porque as pessoas julgam, as pessoas te apontam. E as pessoas te apontam até por você estar dentro da igreja. Quantas perseguições a gente sofre, não é? Não é, mineiro? A gente sofre por se decidir pelos caminhos de Deus. Mas, meus irmãos, a partir do momento que a gente se decide pelos caminhos de Deus, Deus nos honra. Deus vai honrar a sua entrega, Deus vai honrar a sua oração, Deus vai honrar a sua coragem de se levantar, de fazer a diferença, de aproveitar bem o seu tempo. Não fica perdendo o seu tempo com essas coisas que estão lá fora, não. Isso aí tudo é passageiro. A única coisa que não vai passar na nossa vida é Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que tem que ser a nossa base. Muitas vezes a gente fica cheio de preocupações. A gente fica preocupado com aquilo que o mundo tem nos oferecido. A gente fica preocupado às vezes. Eu estou vivendo uma situação no meu trabalho nesse momento. Está para trocar o dono da clínica. E, meus irmãos, nunca me deparei com tanto desespero. Meu Deus do céu, vai trocar o dono, eu vou ser mandada embora, vou ficar desempregada. E tudo bem, é normal, nós somos seres humanos, é normal que a gente se preocupe. Mas quando nós temos a nossa confiança firmada naquele que tudo pode fazer, meus irmãos, eu não vou ficar nesse desespero, calma. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele fechar uma porta aqui, é porque Ele tem uma outra para você muito maior, muito melhor. Ele tem propósitos. Nós precisamos nos dar conta disso. A todo tempo a gente volta no tempo. No tema dessa pregação, no tema desse retiro. Ele tem desígnios para vós. E aí vai de cada um de vocês. Se você vai querer abrir a porta do seu coração para deixar Deus agir, ou se você vai ficar na sua mesmice. Você vai continuar na sua vida meio termo. Um dia eu estou no grupo de oração, um dia eu estou louvando a Deus, no outro eu estou lá cachaçando. Vocês têm noção da proporção de tudo que aconteceu na vida da minha família? Por causa do álcool. Que triste. Infelizmente, nós não tivemos base, nos perdemos no mundo. Hoje eu fico vendo os meus pais, eu clamo tanta misericórdia pela vida deles. Meu pai teve casa própria, teve empregos bons, tinha tudo. Hoje vive ele de aluguel numa casa, minha mãe de aluguel em outra, passa necessidade com o meu irmão, passa aflições com o meu irmão, e amém. Mas talvez, se quando Deus bateu na porta dele, porque bateu, ele tivesse abrido verdadeiramente o coração,
e deixado Deus entrar, para Deus fazer o que Ele tinha de desígnio para aquela família, talvez hoje a situação fosse outra. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar, orar e vigiar, porque não adianta só eu ir na igreja, eu rezar, eu louvar, e é muito lindo, aí hoje eu recebi o Espírito Santo, mas eu não ponho isso em prática na minha vida, porque o mais difícil é você colocar em prática. É você viver a sua santidade com atitude. É você realmente querer mudar. Ter a coragem de mudar, fácil não é. Fácil não é. E eu falo para vocês que quando eu estava lá na balada, naquela vida, era gostoso. Adorava um pagodinho, chegava em casa bêbada, era o máximo. Aquilo preenchia meu coração? Não. No outro dia estava eu lá passando mal, vomitando, vazia, infeliz, sozinha. E é isso que o mundo quer fazer para cada um de nós. O mundo quer que a gente seja insensato, que a gente seja insano. O mundo tem entrado dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias para destruir. Porque ele destruindo uma família, ele destrói vários outros. Ele vem, leva o esposo a cometer um adultério, aí vem a separação, e aí vem o sofrimento dos filhos, e aí é um filho que revolta e se perde. Não, meus irmãos, Deus está nos dando chance. Deus está batendo na porta de cada um de vocês hoje. Vamos nos levantar como cristãos. Não se preocupe com aquilo que vão dizer, com aquilo que vão pensar, não se preocupe. Faça você a sua parte. Isso eu não quero mais para mim. Isso eu não quero mais para a vida da minha família. Eu quero levantar um servo de coragem, de perseverança. Eu quero me encher para poder transbordar o amor de Deus para as pessoas. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo ser humano. Eu amo. Até me emociona falar. O anseio que eu tenho no meu coração é de ver todas as pessoas felizes. E eu sei que essa felicidade a gente só encontra em Cristo Jesus. E dói meu coração ver jovens se perdendo hoje no mundo das drogas. Ver jovens se perdendo hoje, não se encontram. Ficam procurando preencher dentro do coração tudo aquilo que não vai preencher. Ai, eu quero ser feliz. Meu corpo, minhas regras. Esse feminismo que tem se levantado, eu como mulher, como condição feminina, para. Não é isso que Deus quer de nós, não. Lá no meu trabalho, como eu escuto assim, ai, Deus me livre de ser submissa do meu marido. Mas não conhece a submissão que Deus está falando na palavra. Eu ser submissa ao meu marido, não é que meu marido vai olha, Graciane, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, eu que mando aqui. Não, não é nada disso. Sabe o que é a submissão de uma esposa para o seu esposo? É naquele momento você chegar do seu trabalho, seu esposo chegar do trabalho cansado, você ir ali fazer uma janta com amor e carinho para ele. Você compartilhar das dores dele. Perdoar. Porque nós que somos casados, nós bem sabemos que nós temos que perdoar todos os dias. Porque a pessoa nos irrita. A pessoa nos machuca. Eu também machuco ele, às vezes com atitudes que eu tenho. Mas eu preciso ter humildade. Fernando, me perdoa. Eu sei que eu falhei ontem. Às vezes lá em casa tem um pega para capar, eu tenho um de 22 e uma de 8. E os dois brigam, tá? É um barato. E às vezes eu vou lá e perco as estribeiras, depois eu falo, opa, acho que eu passei da conta, não tinha necessidade de falar tudo aquilo para o Pedro Henrique. Aí vou trabalhar, às vezes passo uma mensagem, fico, perdão por ontem. A mãe estava com a cabeça cheia, chego em casa, dou um abraço nele. E isso é você ter a sensatez. Isso é você ter sabedoria. Isso é você orar e vigiar. Vigia. Vigia o programa de televisão que você tem colocado dentro da sua casa. Cuidado. Porque às vezes a gente acha que não tem problema nenhum. Ah, é só uma novela. Ah, e o Big Brother é um reality show.
Pensa na dimensão desse Big Brother, gente, que coisa nojenta. Esses dias eu estava na clínica. Na clínica eu não ando. Lá onde eu trabalho só pode ficar no canal da Rede Globo. Porque os pacientes reclamam. Então o canal da Rede Globo ele é neutro. Estavam senhoras, senhores, doentes, todos assistindo a televisão, e era horário de almoço, só eu com eles ali na recepção. E aí começou a passar, no momento lá estava passando o programa, acho que é Fátima Bernardes, não sei quem que é, e começou a passar Big Brother, e o casal masculino se beijando, se acariciando, 10 horas da manhã. E, gente, eu fiquei com vergonha daqueles senhorzinhos que estavam ali na frente. Inclusive, um levantou da cadeira, chegou até mim e falou assim, eu não sou obrigado. Mas por quê? Porque a mídia tem trazido isso de uma forma bonita. E se a gente permite que esses programinhas de meia tigela fiquem entrando dentro da nossa casa, vai entrar na mente dos seus filhos como uma coisa normal. Eu tenho uma filha de 9 anos, ela ainda não tem maturidade. E, de repente, ela se interessa por aquilo. Então, até nisso eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar, sim, os programas de televisão que eu levo para dentro da minha casa. Eu tenho que vigiar a conduta que eu tenho com os meus filhos, com o meu esposo. E eu não tenho que me preocupar com aquilo que os outros vão dizer. Porque as pessoas vão se levantar. Se você se decidir por Deus, se você decidir caminhar, as pessoas vão se levantar. Nossa, mas agora vive na igreja. Nossa, mas agora só usa vestido longo. Porque lá fora é bonito você mostrar tudo. Às vezes eu olho moças tão bonitas. Parece uma carne que está à venda, porque ali é uma situação que, meu Deus, só Jesus para ter misericórdia. Uma mulher para chamar a atenção, ela não precisa disso não. Nós precisamos chamar a atenção por aquilo que vem de dentro. Por aquilo que vem da alma. Porque quando a gente é cheia do Espírito Santo, quando a gente é cheia de Deus, a beleza vai exalar de dentro para fora. Que as pessoas vão te olhar e vai falar, opa, tem uma luz na Márcia, é diferente. Tem uma luz na Ana, é diferente. Quero me aproximar da Ana, não pelo corpo que ela me apresenta, mas por tudo aquilo que ela é como pessoa. É uma pessoa que vai agregar na minha vida. Então, meus irmãos, voltando aqui na palavra, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Proceder não como insensatos, mas como as pessoas esclarecidas, que bem aproveitem um tempo presente, pois os dias são maus. Então, aproveite o tempo que você tem. Aproveita que você está ouvindo tudo aqui, isso hoje, e leva para a sua vida. Toma posse de cada coisa. Seja qual for a situação que você tem que mudar na sua vida, na sua realidade, mude. Mude a partir de hoje. Não fique esperando amanhã, depois, e a missa no domingo, não. É para hoje. É para hoje que Deus está te chamando. É para hoje que você precisa, deixa para lá essa cervejinha. Deixa para lá, porque mais tarde isso vai te trazer problemas futuros. Isso vai destruir a sua vida. Deixa para lá o seu cigarro. É um vício. Trabalho numa clínica de oncologia. Quantas pessoas com câncer de pulmão devido ao cigarro? Sofrimento. Quimioterapia. Vamos vigiar. Vamos ser pessoas sensatas. Vamos escolher bem como usar o nosso tempo. Vamos fazer a diferença nesse mundo de hoje. Vamos ser pessoas de coragem. Seja qual for a situação que você passa, que você já passou, a dor que você tem, que você carrega. Seja corajoso para tirar todo o lixo que existe dentro de você no dia de hoje. Porque às vezes a gente tem lixo acumulado, a gente tem mágoa acumulada e a gente precisa trabalhar nisso. Põe para fora. Seja através de choro, seja através de uma oração. Seja da forma que for que Deus te convida a fazer. Faça, sem medo. Sem medo. Existe uma frase que eu trouxe aqui, que eu acho linda, de São Padre Pio, que ele diz, sejam sempre fiéis a Deus, na observância das promessas,
feita a ele, e não se importem com as zombarias dos ignorantes e dos insensatos. Olha que coisa mais linda. Seja fiel a Deus, mas seja fiel na sua vida, na sua atitude mesmo. Não se preocupe com quem vai zombar de você. Lá no meu serviço, quantas pessoas, não só no meu serviço, já zombaram de mim, por eu ter escolhido trilhar os caminhos de Deus. Ai, a Grau parece Madre Teresa de Calcutá. Ai, a Grau só fala de Deus. Ai, aperta o Grau, a gente não pode fazer isso, a gente não pode falar de sexo. A Grau é pura. Rindo. E eu não me importo, quem me dera se eu fosse Madre Teresa de Calcutá, estou muito longe de ser. E aí eu escuto no ouvido e solto no outro. Mas, a hora que o bicho pega, a hora que passa um problema, a hora que está apavorado, a hora que falta dinheiro. Ai, Grau, reza para mim, pelo amor de Deus, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Ai, Grau, você é uma mulher de oração, você reza o rosário, põe eu no seu rosário. Ai, Grau, estou tão desesperada, meu marido me largou. É a mim que eles recorrem, mas por quê? Eu fico feliz. Primeiro zomba, mas depois eles encontram uma luz na minha pessoa. E é isso que você tem que ser para aquele que está lá no seu trabalho, para aquele que está lá na sua faculdade, na sua família. Hoje eu tenho um relacionamento chique com meu pai, como diz o Nilson, chiquetérrimo. Mas ainda existe uma questão. Meu pai, ele foi alcoólatra por 33 anos. Mas o meu pai, ele é uma pessoa muito arrogante, muito soberba. E eu tenho dificuldade de lidar com isso ainda. Mas, se eu quiser fazer um tempo gostoso, eu e meu pai, eu tenho que relevar. Então, tanta coisa eu engulo para estar junto com ele. Eu vou na casa dele, às vezes ele fala assim para mim: passei mensagem para você não respondeu. Com certeza estava enfiada na igreja. Esses dias fui na casa dele e cheguei assim, ó. Filha, você está parecendo uma Maria Mijona com essa roupa. Falou desse jeito. Eu falei, pai, tô. Tá, mas eu falei, mas o que você queria, pai, que eu viesse? Eu sou uma mulher casada. O que você queria que eu viesse com uma sainha aqui, um mini blusa com a barriga de fora parecendo despendurada? Não dá, com piercing no umbigo. Não, mas não gosto. Eu falei, mas você não tem que gostar de nada. Graças a Deus que eu estou aqui hoje. Graças a Deus que Deus me encontrou, que eu aceitei. Porque através desse Deus eu te perdoei, senão nós ia ser brigada até hoje. Só que você não enxerga, eu falo para ele. Aí ele fica com aquela cara dele, sabe? Mas é você fazer a diferença. Eu poderia optar em não perdoar o meu pai, em ficar com raiva dele, de tudo que ele fala para mim. Eu poderia optar em viver brigando com a minha família. Porque às vezes eles falam que eu vivo enfiada na igreja, porque talvez eles queriam ter mais um pouquinho de tempo comigo. Mas Deus sempre fala assim para mim: Grauciane, não se preocupe, cuide dos meus que eu cuido dos seus. Então eu venho, eu me dou para Deus, Deus me honra e cuida deles. E isso não quer dizer que eu não estou presente na vida deles, eu estou sim. Então, meus irmãos, nessa manhã, nesse retiro, nesse ano de 2023, nesse 22º ano do dia, você vai dizer qual que é seu nome? Maria. Eu, Maria. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você passa, as suas dificuldades, o que você tem. Mas hoje, Maria, você vai se decidir a nunca mais largar da mão de Cristo. Hoje você está aqui para isso, nós somos convidados para isso. Nós não podemos sair daqui do mesmo jeito em que nós entramos. Nós precisamos sair daqui diferente. Alguma coisa vai mexer com você. Vai ter a palavra da manhã, vai ter a palavra da tarde. A partir de hoje você vai romper com aquilo que pode lá no futuro destruir a sua vida. Você vai romper com a discórdia, você vai romper com a falta de perdão, você vai romper com a bebida na sua vida, sem medo. Radicalize. Radicalize sim, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o que tem? Eu estou bebendo socialmente. Cuidado.
Se você sabe que aquele copo de vinho não fica só naquela dose, que aquela latinha de cerveja não fica só naquela latinha de cerveja, vai te deixar bêbado, vai ferir pessoas, vai atrapalhar seu relacionamento, lute contra, meu irmão. Lute contra em Deus. Deus, Ele vai sustentar você. Ele não vai desamparar. Ele não desampara o seu justo. Imagina você se decidir por Deus, eu duvido Deus dar as costas para você, Ele não dá. Vocês acham que foi fácil para mim me levantar de toda a minha história de vida? Mas pior seria se eu passasse a minha vida murmurando. Ai, meu pai bebeu, acabou com a minha vida, eu fui abusada, e isso. Não. Eu preciso tirar disso tudo que era lixo na minha vida, algo novo, algo bom. Me tornar uma pessoa melhor. Por que eu me tornei uma Grauciane mais forte? Por tudo aquilo que eu passei. Às vezes a gente passa pelo deserto, a gente passa pelas nossas dificuldades, a gente não entende muito no momento. Mas às vezes é Deus te dando força. Ele está trabalhando em você, às vezes através da dor, através do sofrimento. Através de você estar prostrado. Ele está trabalhando. Às vezes aquela situação pela qual você olha e você fala assim: meu Deus, isso não tem fim. É impossível. Eu não vou conseguir. Como eu acabei de falar, por nós humanos, a gente não consegue mesmo, porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores. Nós vamos continuar pecando. Eu continuo tendo as minhas falhas, eu continuo falhando com os meus filhos, com a minha família, mas todo dia eu decido em Deus ser uma pessoa melhor. Todo dia. Todo dia eu olho para o céu e falo: Senhor Jesus, obrigada por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando. Porque se eu estou aqui hoje, é pela sua permissão. Então eu quero que nesta manhã você puder já ir se colocando de pé. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. E nessa manhã a gente vai permitir que Deus traga um novo desígnio para a nossa vida. Nós vamos permitir ser pessoas melhores. Nós vamos permitir abrir a porta do nosso coração para Deus trabalhar na nossa vida. Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero deixar lá fora. Eu quero arrancar de dentro de mim tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não vem de ti. Porque como falava na palavra de Deus, nós precisamos, meus irmãos, saber como proceder. Nós não podemos deixar que o mundo venha nos corromper. Nós não podemos deixar que o mundo nos faça pessoas insensatas, sem juízo, sem bom senso. Que a gente caia nas loucuras desse mundo, sendo insano nas nossas atitudes. Não. A partir de hoje, eu quero ser uma nova Maria, eu quero ser uma nova Valéria, eu quero ser um novo Altair. Porque todos os dias a gente tem que renovar algo dentro de nós. Todos os dias nós precisamos aceitar um recomeço. Todos os dias é um recomeço. Então tenha força, meu irmão, tenha coragem de romper com as barreiras que te impedem de alcançar a graça de Deus na sua vida. A partir de hoje você vai bater no seu peito e vai falar: aqui não. Aqui o encardido não vai mais. Aqui você não vai mais fazer a festa, porque a partir de hoje eu me decido por Deus. A partir de hoje eu permito que o Espírito Santo abra a porta do meu coração, para que Deus venha agir. Pois Deus tem um desígnio para mim. Deus tem um desígnio nos caminhos dele, na vida dele, na minha vida, na vida dos meus, na vida da minha família.
Levanta seus braços e vai pedir nessa força para o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem nessa manhã. Venha sobre o meu coração. Venha incendiar o meu coração, Espírito Santo. Venha fazer nova todas as coisas. Sim, Espírito Santo, tudo aquilo que não é da sua vontade que caia por terra nessa manhã. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero aproveitar o meu tempo da forma correta, Senhor Jesus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus que te segura. Segue além. Segue além. Através dessa música, você vai passar força para ela. Você vai pedir pela vida dela. Você vai pedir para que ela não desista, para que ela siga além. E meus irmãos, assim como diz a música, verás um caminho difícil demais, porque não é fácil. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Assim Ele fez comigo. Assim Ele fez na minha vida, era sonho de Deus para mim. Eu poderia não estar aqui hoje. Eu poderia ter caído no mundo das drogas, na prostituição. Mas Deus quis me dar uma nova história, porque eu permiti que Ele sonhasse os sonhos dEle para a minha vida. E é isso que nós vamos fazer no dia de hoje. Nós vamos permitir que Deus sonhe os sonhos dEle para a nossa vida. Através dessa música, nós vamos orar por vocês daqui da frente. E vocês vão passar força, irmão, que você está segurando na mão dele. Gabriel vai pedir pelo Daniel. Daniel vai pedir pelo Gabriel. A Valéria vai pedir pelo Adalberto. A Thaís vai pedir
pelo Adalberto. Levanta os braços desse irmão lá no alto. Passa força pra ele. Shiri ela cantará la suri ela baria lá. Shiri ela baria ela cantará la suri ela baria ela cantará la suri ela baria lá. Shiri ela baria ela cantará la suri ela baria lá. Shiri ela baria ela cantará la suri ela baria lá. Derrama a sua graça, Senhor Jesus, sobre cada um desses teus filhos, sobre a Francisca, sobre o João Carlos. Suri ela baria ela cantará la suri ela baria lá. Era lá, era lá. Shiri ela baria lá. Verás um caminho Canta difícil isso. demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém irá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue sim. Segue sim. Segue além, sem medo. Segue além. Pode seguir além. Pode seguir em frente. Amém. Já diga forte no seu coração: Senhor Jesus, me permita, me capacita, seguir além e deixar a zona de conforto, o estacionamento, o abatimento. Dai-me sobre mim uma porção de firmeza para poder seguir além. Derrama isso sobre mim, Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração. É daí que vai vir a coragem. É daí que vai vir o ânimo. Coragem. Concórdia. Coração. Age. Que vai seguir além. Que vai seguir além. Que vai seguir além. Muito obrigado, Senhor, por essa primeira parte da manhã, onde veio nos despertar. Veio nos despertar. Desperta mais e mais. Já vai se assentando e já vai dizendo: desperta, Senhor, desperta. Desperta, desperta, desperta. Desperta mais e mais. Que Deus abençoe, viu, a cada um de vocês. Que Maria Santíssima interceda pela vida de vocês e segue além. Persevere e não desista. Amém.